Eu sou o presidente do Brasil que vai trabalhar e do Brasil que mata bandido. E se você é vagabundo, se é vagabunda, e se você tá aterrorizando os brasileiros na rua, eu não sou seu presidente, eu sou seu inimigo. Essa é a regra. Obrigado por todos estarem presentes aqui. Estamos na fase final da nossa pré-campanha, Presidência da República. E por que fase final? Porque já começa a campanha. Vai ser um tiro curto de 45 dias, em que nós, com muito menos dinheiro que os caras, temos que tirar o Flávio do segundo turno, para depois pegar o Lula no segundo turno e acabar com o cara. E tudo vai depender do que nós vamos fazer agora, nesses últimos 30 e poucos dias de pré-campanha. E por quê? Nós precisamos conquistar logo os nossos 10% na pesquisa Atlas. Nós precisamos buscar. Se eu não me engano, deve sair pesquisa terça ou quarta-feira da Atlas. E espero, a última já estava com 7, 7.2 em alguns cenários. Precisamos passar de 8. Precisamos estar próximo do 8 para o 9. Nos trackings a gente já está bem próximo dos 10, às vezes até bate o 10. Esse é o cenário que nós temos. Precisamos chegar no meio de agosto, no começo da eleição, nas vésperas do primeiro debate, que é no dia 16 de agosto, com mais de 10%. Tendo isso, é o que eu falo para todo mundo, tendo isso, o resto, a cabeça do brasileiro faz. E por que cabeça dos brasileiros? Porque basicamente, nós brasileiros vamos começar a prestar atenção nas eleições ali em agosto, depois de passar o período da Copa. Não é que eu vou torcer contra a seleção brasileira, de maneira alguma. Dito isso também, se o pessoal para de pensar no Vini Júnior, meio que eles começam a pensar nas eleições, então é bom pra todo mundo, mas enfim, a realidade, passou a Copa do Mundo, as pessoas vão se debruçar nas eleições, vão começar a falar de problemas reais. E aí qual é a lógica, que eu venho comentando com todo mundo, a lógica é muito simples, Lula já está no segundo turno, do outro lado precisamos definir quem do campo da direita ou do antipetismo vai. Flávio, todo mundo percebeu, não tem chance de vencer o Lula no segundo turno, certo? Então, mesmo quem não está apaixonado pelo nosso projeto, vai ter que tomar uma decisão racional. Ou abraçar o Flávio até a derrota, ou olhar para quem está em terceiro com mais de 10%. Prazer. Isso vai acontecer. O eleitor vai fazer esse raciocínio, e esse será um dos principais argumentos que vocês terão para seus parentes que estavam embarcando no estelionato da família Bolsonaro. Que falou, eu entendi que você é apaixonado lá pelos Bolsonaro, acha os olhos verdes do Jair lindos e tal, bacana. Agora ele perde pro Lula, tá aqui em todas as pesquisas, não tem campanha na rua, tá apanhando mais que cachorro, todos os debates, todas as aparições públicas, que é ladrão. Que tal você apostar num cara que derrota o Lula no segundo turno? Esse é o caminho. Então, para muita gente, esse passará a ser o trabalho de convencimento, e ele vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Mas para isso, nós temos que buscar os tais 10% logo. Logo. E quando eu digo logo, é nas próximas 2 semanas e meia. No meu cálculo é isso, 2 semanas e meia, todo mundo divulgando muito, todo mundo jogando todos os vídeos. Eu fico muito puto, né? Fica todo mundo, a gente tá super engajado. Você tá super engajado? Cadê todo mundo, todos os dias, dando recompartilhamento? Sabe aquele negocinho lá no Instagram pra qualquer vídeo? É qualquer vídeo, você não precisa gostar do vídeo. Viu o vídeo, dá um recompartilhamento. Ponto. Ponto. Tem grupo de família, tem grupo de amigos, taca o vídeo pra lá e fala, foda, nem assistiu o vídeo. Falou verdade, você não assistiu 30 segundos de vídeo, cara. Confia que eu falei mesmo. Então, é pra fazer isso com uma energia muito maior do que os demais. É pra ir em todas as reuniões de trabalho, é pra ir em todas as reuniões de família, e é pra falar, é esse maluco sim. Porque agora, o tempo que eu tinha pra provar, não só pra vocês, mas pras pessoas, que 1, nós temos mais proposta. 2, nós somos honestos. 3, nós trabalhamos melhor. 4, nós somos mais inteligentes, isso já foi. Isso já era antigamente, mas agora como pré-candidato a gente provou. Estão copiando tudo que a gente fala. A única campanha possível é a nossa. Então tá provado. Já não precisamos provar mais nada que somos superiores. Então agora o que resta é força bruta. Força bruta, divulgação. E a real é, nós temos mais engajamento do que todos eles. O engajamento nosso nas redes sociais, os vídeos que a gente vem postando, vem aumentando. Se vocês puxarem agora no meu Instagram, teve 1 ou 2 dias atrás, o Riso viu. Tinha um vídeo de 5.4 milhões, outro de 2 milhões logo ao lado. O homem é bom! O homem é bom! O ladrão do Flávio não faz isso. E o ladrão do Lula não faz isso. Ambos não estamos fazendo esses números. Somos nós. E gravando. E assim, semana passada foi uma semana muito difícil. Foi a semana mais difícil. Olha, em termos de trabalho e resistência física, foi talvez a semana mais difícil da minha vida. Voltei do Pará com doenças, assim, protozoários ainda não descobertos pela ciência, tá? Com resultados terríveis para minha saúde gastrointestinal, tá? Voltei cansadíssimo e assim,
Eu não acredito em burnout, acho que isso é doença de millennial. Ai, tô com burnout. Dito isso, mesmo sendo millennial, eu fiquei muito cansado a ponto disso virar ansiedade e eu não consegui dormir. E não é que eu tava preocupado. Ansiedade, se ansiedade, você tá preocupado com o tema. Eu não tava. Não tinha nada acontecendo. Só que o meu pá, e minha cabeça eu fechava o olho e não conseguia dormir. Eu passei, teve um momento que eu fiquei quase 72 horas sem dormir uma hora sequer. Eu não cancelei uma agenda, fui ensabatinado, fui em jantar de arrecadação, gravei todas as metas de vídeo que tinha por dia e consegui as maiores arrecadações que eu precisava em jantares e eventos para nossa pré-campanha nessa última semana e fiz meus melhores números em redes sociais nessa última semana. Que é aquela coisa, você vai trabalhando, você nem vai olhando para trás, só vai trabalhando. As coisas se resolvem. E aí o protozoário tá morrendo, que agora eu tô ficando bom. Espero, né? Vai querer esse protozoário incubar, é o céu que tá incubado aqui, vai virar um monstro, né? Passamos por isso e agora estamos na fase, tá? De fazer a nossa turnê aqui pelo Rio Grande do Sul, para arrancar mais eleitor que tá vindo de lá, igual fizemos em Santa Catarina, no Paraná. Vai ser a primeira região que a gente já gabarita. Vamos fazer todos os estados da região sul, fechando pelo Rio Grande do Sul. Para eu poder rodar centro-oeste, eu vou rodar lá de busão, graças a Deus, tudo pronto. E aí, nesse processo de tomar os eleitores desse vagabundo e me tornar mais conhecido, nós vamos começar a ficar diante da possibilidade concreta de vencer as eleições para a nossa República Federativa do Brasil. Realmente, quando a pessoa fica gritando Renan, Renan, você tem que controlar o ego, né? Você tem que ficar assim. Em Roma, haviam homens que ficavam do lado do imperador ou dos Césares, né? Ou enquanto eles estavam sendo ovacionados, ficavam: você é mortal, você vai morrer, você não vale nada, você não é ninguém. Só pro cara nunca se esquecer disso, porque é muito perigoso essas coisas. Não façam isso. Graças a Deus eu não ligo, por isso que eu sempre fui bagunceiro e desleixado, pra sempre olhar. Minha autoimagem é uma porcaria, tá? Mas, digo isso, eu agradeço muito, porque não é sobre Renan. Isso aqui é sobre missão, é sobre o nosso trabalho. Eu sou apenas o primeiro dos candidatos da missão. Eu sou apenas o primeiro, o cara que vai estar com o nome na história colocado. O maior partido, aquele que mudou a história do Brasil, eu tive a honra de ter sido escolhido como o primeiro dos presidentes do partido. Sou o primeiro presidente de honra e, por ser de honra, sou presidente para sempre de honra do partido, que deixa a gente como Nando Moura e os nossos adversários muito irritados. E sou o primeiro candidato que nós temos à presidência da República. É uma honra muito grande, mas não é sobre mim. Eu tô aqui trazendo propostas criadas por uma série de pessoas nossas ao redor do Brasil. Eu tô aqui, em alguma medida, liderando algo que representava, antes da minha pré-candidatura já, uma alma torturada que tem dentro do Brasil, que é a alma do brasileiro que não consegue aceitar que ele precisa ser um merda, que viver aqui tem que ser uma desgraça, que aceitar que a favelização mental tem que acontecer até a gente se tornar um rato, se tornar um vassalo de tudo, aceitando todos os absurdos. O que eu sempre digo, eu falo para homens e moças, nós temos que honrar aquele jovem que está ralando, que está trabalhando, pobre, porque ninguém é mais honesto do que um cara pobre e trabalhador. Porque o cara pobre e trabalhador tem na porta da casa dele a opção de se tornar bandido. Aquele rapaz pobre e trabalhador vê o rapaz que estudou com ele no colégio, entrando pro crime, comprando moto, comprando coisas, saindo com a menina que ele gostava, e ele lá virando entregador, ralando, tendo que fazer o trabalho dele e se mantendo fiel àquilo. Esse cara é o mais honesto dos caras. Assim como a moça que age de maneira honesta num país de Virgínias, em que a mulher é mais valorizada quando ela tá mostrando o cu por aí. A moça correta e a moça honesta se sente ridícula sendo uma pessoa decente. E eu falo o seguinte, não é que eu quero ser o presidente de todos. Isso é mentira. Eu vou ter lado como presidente da República. Eu sou o presidente do Brasil que vai trabalhar e do Brasil que mata bandido. E se você é vagabundo, se é vagabunda, e se você tá aterrorizando os brasileiros na rua, eu não sou seu presidente, eu sou seu inimigo. Essa é a regra. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Essa é a regra. Chega de papo vazio. Eu não quero mais discurso vazio. Eu não quero papo que não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter lado, porque se você não escolhe lado numa briga, você não é ninguém. E aí vão falar, ué, mas na última eleição pediram voto nulo, tem posição, tem lado mais difícil do que aquele que você toma tiro dos dois lados?
Quando você escolhe puxar saco de um, você evita a porrada de um lado e se promove falando do outro. Quando você aponta que os dois estão errados, você apanha dos dois. Você se torna uma espécie de bode expiatório em que todos podem te atacar para justificar seus próprios males. Nós aceitamos ser o bode expiatório de todos eles. A questão é que o nosso próprio sacrifício nos elevou e não elevou a eles. Que esse se tornou o destino, por exemplo, dos ex-MBL. De todas as pessoas que estiveram conosco e nos traíram. A vida deles é ser um eterno ex-MBL. É ter que ir em podcast para justificar quem eles são através da negação da sua origem. Eles não são ninguém. Surgiram criados por nós e agora vivem fora do nosso grupo, pautados por nós. No momento em que nós, este grupo que foi desprezado e chutado, somos hoje, vejam só, eu falei isso ontem no Congresso e isso é muito importante, a última fronteira, a última linha de defesa. Não há outro nome que possa derrotar o Lula que não o nome na urna de Renan Santos do Partido Missão. Somos nós que vamos derrotar o Lula. Sobrou pra gente essa tarefa. Igual sobrou pra gente essa tarefa em 2015, quando precisávamos derrotar Dilma Rousseff. Dilma vence em 14 o Aécio, não havia oposição, eram homens fracos como sempre foram. Homens do PSDB, homens do DEM, que nunca conseguiram se organizar e que em grande medida estavam nos mesmos escândalos deles. Quem se insurgiu fomos nós, que ninguém esperava nada no impeachment da Dilma. Vencemos. Hoje, com a mesma oposição fraca da turma que fica no Congresso, olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês conhecem essa turma? Vocês são do estado do Bibo Nunes, certo? Parabéns. Eu tenho alguns lá no meu estado também. Podemos até fazer uma troca. Da cidade também agora, presidente. Pois é. Então, o que nós temos diante disso? Uma oposição fraca, com lideranças fracas, puxa-sacos e homens sem culhão. Desculpa o termo aqui para as mulheres que estão presentes. Peço desculpa, por favor. Mas é verdade. Homens fracos. E com homens fracos e corrompidos, você não vai a lugar nenhum. Somos nós que vamos fazer isso. E eu digo mais, todos aqueles do campo da direita que hoje nos diminuem, que hoje pisam na gente e que ficam colocando o nome nosso na boca deles para ficar o tempo todo falando mal, eles estarão fazendo campanha para nós no segundo turno. Vocês podem escrever. Vamos! Porque quem lidera não pede passagem. Quem lidera não pede aprovação. Veja só, vamos colocar aqui, colega pré-candidato Romeu Zema, precisa pedir aprovação do bolsonarismo para tudo. Outro dia quis ter uma opinião crítica sobre o ladrão do Flávio. Olha, o Flávio, o que ele fez é inaceitável. Inaceitável? Inaceitável é, sei lá, você torcer para a Argentina na Copa. Eu não consigo entender. Quando você recebe dinheiro do Vorcário e a tua família está envolvida no escândalo de corrupção, não é que isso não é aceitável, é que você precisa ser preso. Esse é o jogo. E aí ele deu essa palavrinha, tomou porrada e, atenção, meus deputados aqui do Partido Novo podem apoiar o Flávio. Isso é líder. E líder não pede aprovação, líder não pede passagem, líder lidera. E é isso que nós fizemos. E o líder se prova líder na diversidade e quando é minoria. Ser líder na maioria é fácil. Ser generoso quando você é rico é a mesma coisa, não é fácil. Você é rico, aí dá uma festona, tá cheio de amigo. Ficou pobre, um amigo não aparece, você não consegue dar a festa. Ser líder na diversidade é juntar as pessoas que estão ferradas e propor para elas um caminho, mesmo um caminho só é absurdo para muita gente. Foi o que nós fizemos. Aí todos caíram no caminho e só restou o nosso caminho. Veja que irônico. O único caminho que restou foi o caminho que a gente construiu. Foi a picada da mata aberta que nós abrimos. E isso nós abrimos fazendo tudo aquilo que diziam que era impossível. Se opor ao líder populista no próprio campo, criar um partido político, criar um próprio projeto, negar o puxa-saquismo, criar conteúdo complexo para pré-candidato, fazer campanha ou pré-campanha falando de proposta. Se eu seguisse o receituário de todo mundo, eu estava em casa agora, nem com 1%. Me diziam, vá no Nordeste e apenas saia, ô povo bom, olha aqui, subiram um jumento. Eu falei, não, eu vou falar aqui que os políticos deles estão roubando os outros estados lá no Pacto Federativo, vou explicar que eu vou prender os políticos deles, que eu vou fundir os municípios deles e que a vida deles vai melhorar. E que eu quero que eles paguem a conta do Brasil igualzinho os estados do Sul e do Sudeste. E eles gostaram. Foi o tudo ao contrário que os manuais pregam. Fui na Ilha do Marajó, fui falar do problema da Ilha do Marajó. Fui pro Maranhão, fui falar de município que precisa ser fundido no Maranhão e falei que a elite no Maranhão é um lixo. Fui nas favelas, tanto em Belém quanto no Coradinho e São Luís do Maranhão e falei o quê? Filial do inferno e o outro é zona de guerra. Menti?
Eu também fui na Restinga hoje, já tem vídeo. E vou falar dos problemas da Restinga. Nós faremos tudo isso. Fui em Paraisópolis, em São Paulo. Gravei também em favela no Rio de Janeiro. Vamos falar dos problemas do Brasil. O que eu comecei a reparar, que vai ser um grande legado dessa nossa pré-campanha, é que ao rodar o Brasil falando dos problemas, e isso viralizar, os brasileiros passam a tratar algo que é um problema como um problema. Porque nós não fazemos isso. Nós aceitamos que o problema é parte da nossa identidade. Todos os nossos vícios nós tratamos como virtude. Ah, eu sou um malandro. Eu passo o meu amigo para trás. Poxa, sou muito brasileiro. Qual o sentido disso? O Brasil, de acordo com rankings internacionais, é uma das sociedades menos baseadas em confiança. A confiança social de um brasileiro para o outro é mínima. E sabe onde isso se reflete? Juros altos. Quando a confiança no outro é baixa, os juros é sempre alto. Um banco cobra juros mais altos sabendo que vai tomar calote. Nós, no nosso sistema de confiança, somos como eternos agiotas. Um não confia no outro. Eu já cobro juros altos sabendo que não vai pagar e eu vou cobrar ele de um outro jeito. Essa é a lógica do brasileiro. Só que a gente cultivou por muito tempo aquela cultura do Zé Carioca, do malandro, do cara de terno branco, levando os outros na conversa. Nós cultivamos a ideia de que as nossas cidades precisam ser muito feias. De que as nossas cidades precisam ser sujas. Que o improviso é criatividade. Não é. O Monteiro Lobato falava do Jeca Tatu, né? Que falava, olha, o Jeca Tatu é o sujeito que quando furava o telhado da casa dele e a chuva entrava, ele botava a panela no chão. Ele não se programava para arrumar o telhado. O Brasil é o país do telhado furado e da panela no chão. E a gente fala, olha que criativo. O cara até tá vendo que dá pra fazer uma música com a gota caindo. Pi, 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 pi. Nossa, como... Ai, o brasileiro precisa ser estudado. Não é isso que falam? Eu não quero estudar o brasileiro. Eu não acho que a gente tem que ser criativo em nada. Porque são aquelas coisas que a gente vê nos programas da Regina Casé, que graças a Deus não existe mais. Que é tipo, conheça a história de, sei lá, Gisley Van. Este carroceiro que consegue coletar suas carroças e montou um incrível negócio de sanduíche natural numa carroça. Não, cara, não é uma história legal. Ninguém tem que ser carroceiro. Ninguém tem que ser carroceiro. Eu não quero viver num país de carroceiro. Eu não quero viver num país favelizado. Nós não temos que aceitar isso, porque nós ficamos muito tempo aceitando esta merda. Aí podemos botar na Rede Globo a culpa, podemos colocar na Elite a culpa, mas a real é que a culpa é nossa, porque em alguma medida a gente aceitou isso. A geração Z que tá aqui viu lá o papo do litrão. Ah, eu sou um litrão. Peço litrão cacete. Nós temos que ser um lugar sério, confiável, regular, que preza por fazer as coisas bem feitas e bonitas, que preza por ter cidades bem arrumadas, negócios bem tocados, carreiras com excelência. Nós temos que premiar a inteligência. E a cultura da malandragem e da vagabundagem ficou tão pesada que hoje, institucionalmente, um dos poderes inteiros, que é o judiciário, ele é oficialmente o poder da malandragem. Agora mesmo, as falaram, não, vai ter penduricalho sim. Mas que loucura é essa? O país, ele ficou insano. Porque todos em posição de poder aqui perceberam que aqui todos são cínicos. Então ou vai partir da elite o fim do cinismo, ou quem trabalha e produz vai acabar com o cinismo. Alguém vai ter que escolher. A base da população, e eu visitei os lugares mais pobres do Brasil, não virá deles a resposta. Porque aquelas pessoas já foram despidas de tudo, tiraram tudo deles. Quando você visita as pessoas nas regiões mais pobres do Brasil, tiraram tudo. Eles não sabem imaginar, eles não sabem conceber uma vida com um pingo de dignidade. Eles não têm ideia do que é. Então quando você não consegue conceber algo diferente do que você vive, você não consegue sair do ponto A e ir pro ponto B. Você só sobrevive no ponto A. Tem que ser da classe média. O que eu proponho é a rebelião da classe média. É a rebelião de todo mundo que está trabalhando de alguma maneira ou que está almejando ser uma pessoa decente. Não importa a área que você trabalha, não importa se você é homem, não importa se é mulher, não importa nada. Raça, cor, gênero, dane-se. Se você é um maranhense que está ralando pra caramba e está se sentindo injustiçado, eu sou você. Se você é um gaúcho, eu sou você. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que despertar apenas esse Brasil. É esse que tem que despertar. O resto, uma parte vem a reboque e o outro é adversário. Escolha seu time. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher o nosso time. Nós temos que defender um tipo de Brasil e esse tipo de Brasil tem que vencer e se impor perante os outros. Porque é isso que os outros fazem. Quando o PT vence, ele impõe um modo de ver as coisas dele perante nós. São os valores deles que são implementados dentro da máquina pública. É a visão de história deles que é implementada no sistema educacional, nos livros. É a visão dos artistas deles que vão parar nos filmes. É a visão de Brasil que é construída através deles. Subvertem palavras, subvertem sensibilidade. O Centrão, mesma coisa, o Judiciário, mesma coisa. Quando chegar lá, nós temos que fazer a mesma coisa para cima deles e evitar que a visão deles volte a crescer.
Nós precisamos fazer o que precisa ser feito para tornar esse lugar um lugar sério. Porque o Brasil não é um lugar sério. Quem fica comprando um patriotismo vazio, um patriotismo oco, dessas bandeirinhas aqui, em que você só é patriota pra torcer pro Brasil na época da Copa, eu não compro esta merda. Esse país tá uma droga, esse país tá uma desgraça. Viver isso aqui não vale a pena. Viver isso aqui é uma tortura e vai ser cada vez mais uma tortura. Porque vai precisar, para pagar essas contas públicas, extrair mais e mais dinheiro só de um grupo social, que são as pessoas que trabalham. Você vai ter que esgoelar a vaca leiteira até ela morrer. Porque é isso que esses caras vão fazer. Vai se tornar cada vez pior. Não vai melhorar se nós não chegarmos no poder. E eu tô falando de maneira concreta. Ou é a gente, ou essa porra já era. Nós temos que fazer isso. Falar que o Lula, que tá interessado em botar 4 ministros do Supremo no próximo mandato dele, com o partido dele, para comprar de vez agora o legislativo e fechar o pacote executivo, legislativo e judiciário, pro Lula, os únicos meios que esses caras têm é basicamente terminar de esfolar a classe média. E o Flávio? O Flávio é, mais do que o Lula, o candidato do sistema. Porque o Lula quer tomar o sistema para si. E o Flávio é submisso ao sistema. O Flávio é o candidato do centrão. Por isso que ele queria que o Ciro Nogueira, envolvido no Master, fosse o seu vice. Por isso que o Centrão inicialmente tinha fechado com eles. O Flávio era o candidato do sistema. O Flávio também era candidato judiciário. Veja se o STF faz alguma coisa com o Flávio. Já fez? Sempre o poupou. Flávio só existe por decisões do STF. Decisões do Dias Toffoli, que acabaram com as provas obtidas pelo COAF contra ele, porque era rachador e ladrão, como irmão e como pai. Salvo pelo Gilmar Mendes, que tirou do Judiciário do Rio de Janeiro o processo dele que envolvia a rachadinha, que deu foro especial retroagiu o foro especial dele no período que ele era deputado estadual, uma loucura, invenção do Gilmar. Esse cara é o cara do sistema. Esse cara é o cara do mais do mesmo. Então é de um lado o projeto autoritário do Lula, que pode vencer se o Flávio for pro segundo turno. Do outro, o não projeto do Flávio, que basicamente é qualquer coisa do sistema. E para romper com essa droga, de maneira muito improvável, sem recursos, rodando de carro, nós, de maneira improvável, nós, contra tudo, contra todos, nós, motivo de piada, nós, mas única esperança para derrotar esses caras, nós, somos nós. Você tem que sentir, que é o que eu comecei a sentir, especialmente nesses dias que eu não dormia, você começa quase a alucinar. É horrível, eu nunca fui uma pessoa que tive crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Eu sempre fui um cara sem graça nesse sentido, eu sempre fui muito estável. É horrível não dormir. É horrível. E é horrível quando sua cabeça fica quase delirando, de cansado, e você fecha o olho e ela não mexe. E ali, nesses delírios, eu comecei a falar, eu vou ganhar. Nós vamos ganhar, isso aqui tem algum significado. Eu falei, é óbvio que é a gente. É óbvio, sempre foi a gente. É o nosso destino. O destino olha pra gente e nós olhamos de volta. E nós seguimos em direção a ele. E o destino jogou pra gente todas as dificuldades que a gente encontrou. Todas as negações, todas as operações que fizeram contra nós, todos os ataques, todas as traições, todas as sabotagens. E o destino também nos colocou pessoas incríveis, que nunca desistiram no processo. E o destino vem sendo justo conosco. Vai caber a nós aproveitar a janela que o destino nos deu agora. A janela tá dada. Boa parte daquilo que a gente chama de elite no Brasil começou a ver a nós como a única pré-candidatura possível. Eu rodei os salões, as casas das grandes figuras da elite de São Paulo. Na semana seguinte fiz a mesma coisa no Rio de Janeiro. Uníssono. É o único candidato possível. Todos concordaram. Eu andei e visitei famílias, visitei cidades, rodei interiores. E as melhores pessoas nessas cidades já estão nos divulgando. Então as pessoas perceberam o destino do nosso caminho. E aí eu volto pro começo do que eu estava falando com vocês. Nós temos um mês para vencer essa eleição. É esse um mês em que nós vamos terminar de convencer as pessoas a cruzar os 10%, porque nós temos que terminar de convencer os 10% dos brasileiros mais capazes e inteligentes e que já estão debatendo política. Porque depois que passou do 10, vai vir o desinformado, vai vir a pessoa que vai tomar a decisão na reta final. São as pessoas que seguem o fluxo. E quem determina o fluxo são esses primeiros a fazer parte dos 10%. Os primeiros que um dia foram 1%, que foram alvo de piada, que foram ridicularizados. Esses primeiros é que vão vencer o jogo.
Porque sempre uma pequena minoria organizada e capaz derrota uma grande maioria. Hoje o Lula tem uma suposta maioria, o Flávio tem mais de 30%. Nós temos pessoas melhores. Isso faz toda a diferença. Nós vamos convencer e eles vão se convencer porque o melhor se estabelece. E a nossa função aqui é fazer o que é correto e o que é justo. Nos apoiar é uma decisão moral acima de tudo. Não é uma decisão eleitoral, sequer uma decisão sobre projeto de poder. É uma decisão moral. Porque a gente é o único que se esforçou para ter uma proposta para o Brasil. Se você ama algo, você se esforça por algo. Nós criamos centenas de páginas de projetos para o Brasil. Nós rodamos o Brasil. Então se a gente se esforça mais, se a gente estuda mais, significa que a gente ama mais. E se a gente ama mais, a gente vai fazer muito melhor do que eles. Então é uma questão moral. É uma imoralidade entregar o Brasil para esses caras. Eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo. Meu depoimento pessoal disso é tudo muito estranho pra mim, porque eu sempre fui uma figura dos bastidores. Fui depois, comecei a ficar mais conhecido pelas lives. Até o meio do ano passado, eu não produzia conteúdos pro Instagram. Havia uma piada interna que meus rios, de acordo com o Guto, eram rios vovozão. Que eu parecia um vovô que pegava o celular e ficava, olha, só que absurdo isso aqui. E aí falaram, seja o candidato. É pra ser eu, tem certeza? Vamos. E não é que eu duvidava. Eu falei, bom, estou olhando as opções aqui e eu sou superior a todas elas. Mas nunca fui pré-candidato a nada. Meu partido não tem nenhum dinheiro em conta bancária. Foi formado no final de novembro. E meus concorrentes são multimilionários num país sem esperança. Só que tem um momento de decisão, que é um momento de chave, que você fala, mas eu vou concorrer mesmo assim. E eu acho que vocês vão encontrar uma entrevista minha na Jovem Pan, que tem um momento muito importante, que é pra mostrar isso. Eu apareci o quê? Com 1%? Sei lá. Eu era um desconhecido. Estava na entrevista na Jovem Pan, aí me pergunta, o que você acha do Zema, do Caiado? Eu falei, eles poderiam participar aí do meu governo, né? Os caras, legal. Aí o Tarcísio, né? Que aliança com o Tarcísio poderia ter? Eu acho que o Tarcísio seria um bom ministro pra mim. Aí o cara deu risada, o jornalista sério, ele deu não sei o que você tá rindo. Você não acha que ele seria um bom ministro? Não sei, acho que ele tem capacidade técnica de ser um bom ministro, não é engraçado. E aí o cara riu e eu falei, eu vou ganhar isso. Hoje o Tarcísio não é candidato. E pessoas falavam assim, não, mas se o Tarcísio fosse... Tarcísio não é candidato porque não era pra ser. Não era pra ser. O Tarcísio nunca poderia ser candidato porque não existe Tarcísio. Existe Tarcísio ou puxa-saco do Bolsonaro, que só é candidato se o Bolsonaro assim quiser. Então nunca houve Tarcísio. Porque Tarcísio não é líder. Tarcísio não é nada. Tarcísio é um puxa-saco que foi colocado no meu estado. É isso que é o Tarcísio. Se você não é líder de nada, você nunca vai liderar os grandes momentos. Não era pra ser ele. A elite de São Paulo, eu tive que falar pra todos eles, vocês são bobos na elite de São Paulo. Primeiro por achar que manda alguma coisa, quando quem manda na elite de São Paulo é a elite do Maranhão, a elite do Amapá, que aliás manda em todos vocês aqui também. A classe política mais torpe do Brasil, que está nos estados mais pobres do Brasil, mandam em todos vocês. E falei isso pra elite de São Paulo. Vocês nunca fariam Tarcísio candidato de nada e estavam comemorando, fazendo preço. É trem de Tarcísio, não sei o quê, achando que iam controlar a família Bolsonaro. Não controlaram. Tarcísio tá aí chupando o dedo, vai ser candidato em São Paulo. E o Flávio é o candidato. Porque pros Bolsonaro interessa os Bolsonaro. E mesmo que o Tarcísio eu teria concorrido, estaria hoje com esses números. Porque Tarcísio é fraco. Tarcísio não tem imaginação de um Brasil melhor. Tarcísio não faria o que nós estamos fazendo. Tarcísio não está apresentando um sonho. Tarcísio, diante de um problema da corrupção dos seus aliados, se cala, pois é homem fraco. Igual o Sérgio Moro que se cala, pois é homem fraco. São todos fracos. Cadê o brabo aqui do teu estado, do Marcel Van Hatten, para falar dos escândalos que envolvem o Flávio Bolsonaro? Ele falou? Quando apareceu o Vorcaro, ele brigou? Ele deu bronca lá, deu like nas notinhas do Partido Novo, que atacavam o Zema quando o Zema fez isso. Cadê os brabões? Não são brabos? É a brabe... eles têm são os intocáveis seletivos. Se o seu intocável pega a arminha e bota verde e amarelo aqui, aí ele é o seu intocável. São eles. Todos, pra essa turma, você escolhe o ângulo que você dá pro escândalo. Eu me lembro de ter visto o Brasil Paralelo, foi fazer a história, sempre acredito, que é daqui do Rio Grande do Sul também, Brasil Paralelo. Conheça a incrível história do escândalo do Banco Master. Só contou a parte do PT.
E aí eu entrei no ICL, que é dos petistas, veja como o Bolsonaro criou o escândalo do Banco Master, vão a merda, estão todos lá, assim como estão todos no escândalo do INSS. O que não dá pra cair é nesse cinismo seletivo em que versões de histórias são contadas e ambos chamam de narrativas. Não, nós temos que trazer a nossa narrativa pra sociedade. Eu tô cagando pra narrativa. Vamos falar o que precisa ser dito. Dane-se a narrativa. São todos ladrões. Objetivamente falando, são todos ladrões. Vai ter que tirar. Ambos estão nesses mesmos escândalos. Não dá pra ter eles por lá. Não dá pra aceitar. E uma coisa que me deixa perplexo também é que aqui que é um estado de gente aguerrida e briguenta que briga mais do que deveria. Vamos ser sinceros. Você tem 3 gaúchos numa sala, logo depois você vai ter 2 gaúchos, porque eles mataram o primeiro. É difícil. Gaúcho, ó, o que eu aprendi, gaúcho e pernambucano são adoráveis. Povos, assim, fundadores do que a gente chama de brasilidade. Dito isso, estão sempre se matando. É guerra civil com o Brasil. O tempo pode ver, o Pernambuco perdeu o estado inteiro lá. Virou uma faixinha, virou uma tripinha. Vocês também são briguentos pra caramba. Mas cadê essa briga na hora de estabelecer o projeto sério? Cadê essa energia? Aqui o Estado vai ficar submetido ao Zuco? Zuco? É isso? Aí fica lá aquela esquerda anos 70, da Manuela Dávila, aquela coisa ridícula, aquela esquerda cafona, brega, com aquelas pessoas aqueles esquerdistas, que aqui vocês têm sindicalista a dar com pau, andando com bandeirinha do PT no meio da rua, como eu vi hoje. Vocês têm coisas arcaicas perdidas aí. Mas o espírito de luta de vocês tá arrefecido. Eu vou colocar, do povo mais guerreiro do Brasil. Vocês são o povo com a vocação expansionista mais óbvia. Um dia acho que foi o meu, os paulistas, com os bandeirantes. Até porque vai dar briga aqui, né? Mas no fundo vocês são filhos dos bandeirantes. Deixemos depois pros historiadores, tá? Mas errado não estou, tá? Mas, dito isso, as fronteiras brasileiras se expandiram, não fronteiras políticas, mas as fronteiras agrícolas, através dos gaúchos. Eu tive no Maranhão com gaúchos. Eu tive na Bahia com gaúchos. CTGs espalhados por todo o país. O que a gente chama de agro é um fenômeno de gaúcho. Eu posso falar a expansão gaúcha pelo Brasil. São gaúchos que prosperam em todos os lugares. E eu falei ontem no Congresso que os gaúchos prosperam mais fora do Rio Grande do que aqui. Olha que ironia. No regime político dos gaúchos, trabalhar e empreender é crime. Agora, quando eles vão nos outros estados, eles conseguem trabalhar, empreender e criar receita e riqueza para os outros. Rondônia é uma filial gaúcha. A região de Balsas, no Maranhão, são gaúchos. Boa parte do tal do Matopiba são gaúchos. Goiás, Mato Grosso, gaúchos. Então, esse espírito de vocês precisa ser evocado. Porque o que eu estou fazendo aqui não é um chamado para uma eleição, é uma convocação para uma guerra. É a guerra da nossa geração. As pessoas não estão tendo ideia do quão perdido está o país de vocês. E nós estamos fazendo esse chamado e a imprensa ainda não começou a perceber de vez. Sabe que a imprensa não entendeu? Que, primeiro de tudo, todos tentaram criar, né, a terceira via. Eu odeio esse nome. Nós somos a única via. Não existe terceira via. Nós somos a única via. Porque o resto é precipício. Então fomos nós a criar isso. A palavra bolsopetismo fomos nós que criamos. Nós, nas nossas lives. Nós criamos a ideia do nem Lula nem Bolsonaro. Vendíamos camiseta em 2021 e 2022 com isso. Nós falamos, é possível ter um caminho. E o sistema, o centro, a imprensa, Simone Tebet, Soraya Tronic. Ambas viraram base do governo Lula. Viramos quando o Lula vira presidente e começamos a mostrar o nosso caminho. E mais pessoas seguiram a gente. Em 2023, no final do ano, quando houve o cruzeiro do idiota do Neymar, começamos a escrever o livro amarelo. E eu lá. E no livro amarelo, quem leu aqui o primeiro fascículo do livro amarelo? Esse aqui. Quem leu sabe, aquele foi escrito por mim, tem muito meu estilo de escrita. E eu comento o Brasil através do cruzeiro do Neymar. Porque o cruzeiro do Neymar tinha todos os vícios do Brasil lá. Bet, falta de educação, exposição de corpos femininos como se mulheres fossem animais para reprodução, crime organizado, drogas, falta de confiança, fingição, má cultura. A gente mostrava pelo cruzeiro do Neymar como o nosso país deu errado. E era na mesma semana que os Estados Unidos com Elon Musk estava preparando, né, a nave, a Starship, para ir para Marte, que eles irão. A gente estava no mar, aqui embaixo, com o cruzeiro com as nossas celebridades. É um momento de cada país. E a gente tem que ir lá e falar, deu errado. E ali comecei a falar do Oruan, porque o nível de bizarrice que o nosso país se encontra, ali no começo de 24, talvez alguns de vocês aqui ouviam o Oruan e falavam, ah, legal, ele é diferente.
As pessoas estavam ouvindo o filho do Marcinho VP liderar as paradas de sucesso no Spotify, ele tocar em grandes festivais lá em São Paulo, e as pessoas falarem que isso é normal, que é liberdade de expressão. E aí nós ousamos falar, eu quero ele preso, e eu não acho que tem que ter liberdade de expressão para divulgar cartel e crime organizado. E aí uma moça, Amanda Vettorazzo, uma mulher, pegou e mais macha do que todo mundo, protocola um projeto de lei para botar para ferrar esse cara. O que aconteceu? Disso até o Oruan ser preso e depois estar como ele está hoje com pedido de cadeia, foi 1 ano e meio. O Estado brasileiro, simplesmente porque a gente reconheceu o absurdo, começa a se mover. Porque se você não move o Estado, ele se acomoda ao absurdo. Vocês entenderam qual é a lógica? O Estado brasileiro vê a favela e fala, isso aqui é parte do jogo, então eu estou aceitando. O Estado brasileiro vê a corrupção e fala, entendi, eu vou absorver uma parte disso. O Estado brasileiro é preguiçoso. Porque eu volto a colocar, não tem líder. Quando você não tem líder, não tem quem vai dar, cala a boca, vai trabalhar. Eles não sabem o que é certo e errado. E nós apontamos, é errado o filho do Marcinho VP divulgar o Comando Vermelho no Spotify. MC Pose do Rodo e todos os demais. A ponto de começar a arrumar briga do Neymar, porque o Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, que não pode falar um A que vem um monte de homem bobo, e é a real, um monte de homem bobo. Ai não, do meu Neymar não fala. Então eu não posso falar que todos os parceiros do Neymar são ligados ao PCC? Justamente em Santos, lugar em que o PCC é mais presente, não pode falar isso. Todos os principais amigos dele. E nós normalizamos isso. Que nós temos que aceitar isso. Porque ainda é tabu, tá? Eu falo, mas não vai falar do nosso Ney. Nosso Ney valida crime organizado e ele promove o crime organizado no Brasil através das suas redes sociais, divulgando criminosos lavadores de dinheiro do PCC. Esse é o maior nome brasileiro no mundo. Vocês sabem disso, né? O brasileiro mais famoso que tem é o Neymar. E eis o país que a gente vive, que normalizou isso. O país está doente. É isso. É um país profundamente doente, que só vai se recuperar com uma terapia de choque. Então a primeira terapia que a gente deu foi o do Oruan. Depois veio o Prendeu, Matou. Ué, eu não quero reabilitar ninguém. Eu acho que se você botou uma arma na cabeça de uma pessoa e você foi preso, eu não acho que eu tenho que ficar te dando curso de inglês na cadeia. Eu quero que você sofra na cadeia. Eu quero que ele sofra. Não vou torturar ele. Vai comer e vai ficar preso numa cela e nada vai acontecer na vida dele. Por anos, talvez décadas. E aí ele repensa. E se ele sair imaginando que ele vai ser formado na Universidade do Crime? Primeiro que não vai ter mais Universidade do Crime porque a facção que pode pegar ele dentro do presídio vai ser morta. E segundo que quando ele sair e tentar pensar em fazer alguma coisa, a gente já vai estar tão melhor que esse cara vai ser preso ou morto na reincidência dele. Tenho certeza que ele vai se comportar quando sair. Eu não tenho por que reabilitar ele, porque não existe meios de reabilitar a vítima. Se a vítima morre, eu não reabilito ela. Minha mãe foi alvo de 2 sequestros relâmpago. Nos anos 90, quando São Paulo era uma das 5 cidades mais inseguras do mundo e a cidade mais insegura do Brasil. Ela não sofreu um, ela sofreu 2 sequestros relâmpago. No primeiro ela estava com a minha irmã. E os 2 bandidos, minha irmã tinha 13 anos, faziam piadas de cunho sexual com a minha irmã no carro. Imagina o terror que as duas passaram. Soltaram elas, levaram o carro, tiraram o dinheiro, soltaram elas. 1 ano e meio depois, minha mãe é assaltada do mesmo jeito e queriam levar meu irmão no mesmo sequestro relâmpago. No caminho, no carro, após sacarem o dinheiro, levarem ela para uma favela, eles avisam para ela. Olha, dona, a gente vai ter que desovar você aqui. Desculpa, não é pessoal. E ela ficou o caminho inteiro imaginando que seria morta. Ela não foi morta. Eles largaram ela no meio da rua e foram embora com o carro. Ela corre para um orelhão, meu pai busca ela e nenhum bandido foi pego. Ora, eu não quero reabilitar esses caras. Eu pensei por anos, como uma criança que eu era, que eu só queria que eles morressem. Eu pensei todo tipo de tortura. Eu pensei, e se eu cegasse, deixasse surdo, deixasse mudo, arrancasse os braços e a pessoa fosse só um cotoco? Eu pensei todas essas coisas em detalhe. Mas eu não pude fazer isso. Minha mãe ficou com muitos traumas. Ela não foi reabilitada desses traumas. Minha irmã ficou com medo. Ela não foi reabilitada do medo. Por que eu vou reabilitar esses caras? Por que a gente precisa se preocupar com a desigualdade social que levou esses homens a fazer isso? Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com a desigualdade social da maioria da favela que não se torna ladrão. Eu estou preocupado com a deles, que é o trabalhador que decidiu não ser bandido. Agora, quando o bandido, eu quero que ele morra. Ou que ele fique preso. Eu não quero nada além disso.
Eu não quero complicar, galera. Eu não quero levar um terapeuta pra cadeia. Eu não quero levar um poliglota. Eu não quero ensinar a fazer malabarismo na cadeia. Não! Não vai ter aula de programação na cadeia. Vai ter uma cadeia. Vai ter portas e paredes. E um bandejão. Pronto. Não é libertador falar isso? É libertador. Porque a... Tem uma facção aqui que chama Bala na Cara. Bala na Cara. O nome é direto. Não há muitos termos de negociação com o Bala na Cara. Né? Eles já apresentam as proposições deles no próprio nome. Olha, é Bala na Cara. Eu acho que a gente tem que ter a lei de Italião com Bala na Cara. E abrir os brigadianos aqui poderem se divertir. É isso que nós temos que entregar. Nós temos que entregar para as facções um regime de violência. Olha como é livre falar isso. Porque eu fui estudante de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito da USP. Que, o baluarte dos direitos humanos. Lá saíram todos, que você possa imaginar. Na faculdade teve 9 presidentes, ministro da Justiça, uma paulada, tudo que você possa imaginar. Todo mundo veio de lá, do Xandão a, sei lá, Rui Barbosa. E lá, então, né, direitos, reabilitação e tal. Eu quero que o legado da minha faculdade vá pra puta que pariu. Eu quero que eles se danem. Deu errado o projeto humanista brasileiro. Eu quero entregar uma guerra pro Brasil, derrotar esses caras e a gente ter lei e ordem para que aí sim os direitos humanos sejam respeitados. Só que nós também temos que ser muito duros com a elite. Porque veja, se há alguém que poderia escapar do crime, é alguém que já é rico. Mas o rico brasileiro do alto judiciário, o rico brasileiro do grande empresariado, o político, ele escolhe quase como esporte roubar. O que levava aquele Cabral, lembra dele que foi governador do Rio, a ser um maratonista da roubalheira? Por que eu chamo de maratonista? Porque ele está percorrendo quilômetros que ele já não precisava percorrer só pelo esporte. Então teve uma vez que ele recebeu um pagamento de propina como uma academia. Então levantaram um monte de equipamento de academia e colocaram num galpão pra ele e falou, beleza, recebi. Ele não precisava disso. Ele já era multimilionário na roubalheira. Aí começaram a mandar coisas em ouro pra ele. O que eu chamo de roubo esporte, ou roubo arte. Que é igual futebol arte, que não precisa ser objetivo, tem que ser bonito. O cara faz o escândalo de corrupção só pra soar legal. Né, esse aqui eu vou, mano, esse aqui vai ser uma pintura. Esse foi o Cabral. Agora, os escândalos do Master não vão nessa linha? A coisa é absurda. Vou contratar o Coldplay pro show da minha namorada. Vou comprar todo mundo pra uma degustação de uísque na Inglaterra com prostitutas ucranianas. E os caras vão. Essa elite não dá pra negar que nós temos que ser cruéis com ela também. Porque eles, volta a colocar, eles tinham escolha. Eles poderiam ser felizes com uma grana séria e honesta que eles recebem, mas eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Hoje, esses caras, e essa é a parte mais desesperadora, esses caras do Centrão já estão se apropriando das áreas onde haverá a exploração de terras raras. Eles já sabem onde tem, eles já estão comprando. Houve um leilão agora de energia elétrica, que a turma da JBS Friboi, que a turma do BTG levou vantagem. Há um loteamento e um saqueamento do Brasil. É um saque que está rolando. E esses caras estão tocando a usina de carvão aqui, usina termoelétrica aqui no estado de vocês. Vocês sabem quem é o dono dela? Parente de quem? Do Kassab. Por quê? O irmão, ou primo, do Kassab, eu vou ter uma termoelétrica justamente no setor em que o Centrão e o Partido Kassab atuam muito. Que coincidência, né? Aquelas coincidências igual a mulher de deputado ou de governador que vira ministra de Tribunal de Contas do Estado. Elas têm uma vocação para cuidar da auditoria das contas públicas que é impressionante. Ela casa com um ladrão e depois ela vai auditar as contas. Por que essa vocação? Isso tem que acabar. Esse é o modelo de país em que essa elite porca tem que acabar. E nós estamos abandonados. Eu volto a colocar, não mais em termos eleitorais eu estou falando. Eu estou falando como país. A gente não pode contar com boa parte da elite, com a maioria da elite. A gente não conta com o judiciário. A gente não conta com ninguém na política. Dentre os influenciadores, artistas, praticamente nada. Militares, estão ligando para alguma coisa? Qual a preocupação dos militares brasileiros com a tomada do nosso território pelo crime organizado? Nada. Não falam nada. Me lembro, conversando, fui ter uma reunião desses círculos militares no Rio de Janeiro. E aí, para chegar lá, o militar que foi ter uma reunião comigo, ele precisava desviar da favela, porque ele não queria ser assaltado. E aí ele chegou para ele, nossa, não, é sempre um perigo, se o motorista erra o caminho aqui, você cai numa favela, né? Aí eu lembro que a função principal das Forças Armadas do Brasil é zelar pelo território brasileiro. E curioso, né? Mas o salário cai em dia. Ou o super salário cai em dia. A super aposentadoria cai em dia.
aposentadoria antes do tempo cair em dia. Eu não consigo achar isso certo. Ser militar é vocação. Eu vejo a vocação dos policiais, que esses estão botando a cara a tapa e estão arriscando a própria vida enfrentando os bandidos por aí. Eu voltei de outro rio, não do norte, nem agora do sul que eu tô. Eu voltei do Rio de Janeiro, em que não há mais governo estadual, que não há apoio nenhum às polícias na guerra que elas fazem contra o crime organizado, e eles estão lutando meio que assim, como, cara, só restou pra gente lutar porque não tem mais o que fazer. Quando você não tem mais comando, quando você não tem mais nada, esses caras são apenas os últimos heróis da resistência deles. E o Brasil tá virando o país disso, em que quem presta tá meio que assim, cara, eu nem sei mais porque eu tô lutando. Pois bem, nós somos a montagem dessa última resistência. Nós estamos com aqueles policiais do Rio que eu descrevi agora. Nós estamos com aquele empresário que tá atrasando a folha de pagamento, mas tá ralando para não fechar a empresa dele. Nós somos o estudante da escola pública que quer entrar no vestibular sem cota, porque ele quer ser uma pessoa decente e que não ouve funk, e que eventualmente perdeu a namorada ou nem teve coragem de falar com ela na escola, porque ela tava dando pra um vagabundo traficante. Nós somos a menina que é assediada indo pra escola, mas continua estudando e tendo a vontade de ser uma pessoa séria na vida. Nós somos essas pessoas. E nós vamos não apenas representar elas, nós vamos vingar elas. O que é muito diferente de representar. Porque vingar significa que a visão de mundo delas vai se impor sobre a visão de mundo dos demais. Esse é o nosso projeto. Não sejamos bonzinhos. Sejamos justos. Porque quem paga a banda, que são essas pessoas, escolhe a música. E a música será nossa. Eu gosto muito desses discursos. Não, porque é tudo improvisado aqui, né? Eu só falo realmente o que eu acho e eles nunca são iguais de cidade para cidade, né? Então eu acho que a gente vai ter depois um acervo e eu acho que esse papo aqui com vocês ficou muito legal. De verdade ficou legal porque eu acho que é representativo do momento nosso, sabe? E o Brasil tá passando por um momento muito ruim, em que todo mundo ficou muito cínico e que ninguém acredita em mais nada. E o fato da nossa turma estar acreditando muito destoa de tudo que tá acontecendo. Porque parece não fazer sentido pros demais. Parece que é tipo, mas tem certeza? Vocês realmente estão se importando tanto com isso? Sim, nós estamos. Nós temos pressa. E muita pressa. E outra coisa, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. É muito diferente quando o Bolsonaro chega ao poder em 2018, ele ganha a eleição e o pessoal fala assim, chegou a nova era, acabou a bandalheira. Eram só palavras ao vento, a vagabundagem não vai aguentar, reparou? Quando ele entra no poder, ele não sabia o que fazer. Ele não tinha projeto. E ele achou que sabe qual era o projeto? Era ele estar no poder. Quando você é um projeto de poder vazio, o projeto de poder é você. E toda a luta de um bolsonarista não é sobre implementar uma agenda. Porque se vocês perguntarem pro bolsonarista qual é a agenda deles, eles mais não sabem. Eles vão fazer coisas etéreas. Eu tô defendendo a família. Eu tô vendo a família deles se defendendo em público aí. Tô vendo a defesa de família dessa gente. A gente não liga pra família de maneira alguma. Basta ver as votações do senhor Flávio no PL da misoginia, que é um PL que acaba com o surgimento de novas famílias, que fratura de vez a relação entre homem e mulher. E ele disse que votou a favor de um projeto que interfere de maneira negativa na vida de todos, porque ele não quer perder voto. Ah, que beleza, né? É um patriota, né? Isso é um homem de nível, isso é um homem cuja coragem, cuja liderança inspira milhões. O bolsonarista não tem projeto. Então quando você percebe porque eles têm raiva do Xandão, não é porque o Xandão é autoritário. Se o Xandão fosse autoritário comigo ou com o PT, tava legal pro bolsonarista. Se o Xandão caçasse a liberdade de expressão de qualquer adversário, tava tudo bem. É porque ele era um problema pro Bolsonaro. E que pro bolsonarista, todas as histórias são sobre o Bolsonaro ficar no poder. Reparem, tudo. Quando o Bolsonaro convocou aquela manifestação de 7 de setembro de 2021, qual era o mote? Quem lembra? Mote da manifestação. Eu autorizo. Se autorizava o Bolsonaro a dar um golpe para ele ficar no poder. As próprias reivindicações eram sobre permanência do Bolsonaro no poder, porque a coisa que interessa para eles é ter o Bolsonaro no poder, e não o que você vai fazer quando você tem o poder. O lulista e o petista, se um dia teve um projeto, o projeto é errado. Aí virou um chavão que é dar cerveja de picanha. Não deu cerveja de picanha. Sobrou dar um botijão de gás para cozinhar uma coisa que não é uma picanha e dar uma energia elétrica, jogando na CDE de todo mundo que paga a conta. E hoje a conta de luz no Brasil tá ficando insuportável para pagar. Hoje virou um problema pagar a conta de luz. Conta de luz aqui já passa a virar um luxo você conseguir usar um ar-condicionado. Em alguns lugares, no Pará, que se eu não me engano tem a conta de luz mais alta do Brasil, já é luxo. Luxo. Que a conta de luz é tão alta que você... Cara,
banho de 10 minutos hoje. Mano, pai tá louco hoje, velho, vai gastar. É esse o Brasil que a gente tá vivendo. Esse é o Brasil do projeto do PT. Projeto falido, desgraçado. E o que diferencia a nossa geração, pra colocar, é a pressa e não a vontade do Renan estar lá. Eu não vou estar lá como enrolado numa bandeira do Brasil, chorando. Oh! No máximo que eu vou fazer em período de lazer é um churrasco. Uma arte que eu posso dar aula pra vocês. Podem vaiar. E vou tocar as músicas da minha banda. É isso que me resta. Não estou afim de ficar fazendo grandes brasilidades e abraçar um cachorro caramelo. O resto do tempo é guerra, é aprovação de reforma, é tornar o Brasil um país sério e fazer tudo acontecer muito rápido. É por isso que você tem que ter um plano. E não é sobre Renan, é sobre o plano. É sobre o plano. É sobre o nosso plano para destruir o crime organizado. É sobre o plano para reformar a economia do Brasil. É sobre o plano para integrar as regiões brasileiras e fazer com que haja crescimento econômico nas regiões mais pobres, para a gente destravar vocês aqui. Imagina o Sul, o Sudeste pagando menos imposto, porque o Norte e o Nordeste está autossuficiente. Imagina como a vida de vocês vai ficar maravilhosa. Só o meu estado, São Paulo, são mais de 500 bilhões que todo ano podiam entrar no caixa. Que deixe metade para o governo federal. 250, 300 bilhões de arrecadação que ficaria mais em São Paulo. O que isso não representaria em termos de infraestrutura? Agora imagina vocês que estão no estado de precariedade humilhante, que já foram o terceiro estado do Brasil, hoje na região sul já foram ultrapassados pelo Paraná, e que hoje vê a própria população migrando para Santa Catarina. Sendo vocês próprios os mais criativos, os mais inventivos e os que já foram mais desenvolvidos da região sul. Vocês sabem disso. Há uma corrida histórica que foi perdida aqui no estado, muito por decisões estúpidas de vocês, essas brigas que vêm desde dos Chimango e Maragato e vêm até hoje, e essa impossibilidade de construir coesão num projeto sério. E esse é um problema gaúcho, que aí eu deixo pro nosso time aqui responder. O que eu preciso é das tropas, não sei se é dos vermelhos ou dos brancos, né? Se vai vir Chimango ou Maragato comigo, eu sei que eu preciso que os gaúchos venham. E venham logo, que eu preciso ganhar a eleição com vocês. Preciso ganhar a eleição junto com vocês. Preciso tirar a volta do Lula e do Flávio aqui, para irmos logo pro segundo turno. Eu reparei que um dos candidatos deles, a governador, já está enchendo o saco de um dos nossos candidatos. Misteriosamente quer conversar. Esses caras têm tracking. Esses caras, eu não tenho, no Rio Grande do Sul, menos de 10%. Não tenho. Então esses caras sabem que, no mínimo, no estado que nós estamos hoje, eu já decido aqui, eventualmente, uma eleição. O Evandro decide uma eleição, no tamanho de hoje. E como é que eles conversam com a gente? Eles tentaram nos prender. Eles nos chamavam de comunistas. Agora, nós vamos ser a chave para a vitória deles. Eles não entenderam que nós não vamos ser chave de nada deles. Talvez chave de cadeia. Mas nós não seremos chave para a vitória. Eu não quero negociar com ninguém do PL. O recado que fique gravado aqui. Eu não quero conversa com eles. Nós seremos implacáveis com eles. Porque eles são os usurpadores. O usurpador é pior do que o inimigo. Porque o Judas é pior do que o próprio capeta. O traidor é o pior de todos. A direita bolsonarista, eles são o traidor. Eles são as pessoas que roubaram a nossa revolução e transformaram isso em views, likes e cargos para se prostituírem lá em Brasília como covardes, como fracos. Tendo como símbolo maior Nicolas Ferreira, que é uma influenciadora. Olha lá, que tá agora lá curtindo a Copa. É essa gente que nos usurpou e que nós seremos implacáveis. E eles já perceberam isso. E vocês sabem qual é o caminho deles, da maior parte deles. Vão se submeter. Porque o rato se submete, não vamos precisar nem brigar. Eles virão até nós. E nós colocaremos eles no final da nossa fila. Na nossa base. Nunca comandando, nunca liderando. Porque líderes somos nós. Líderes somos nós. E eu tô aqui para formar líderes. Eu aprendi, seja com meu pai, aprendi, seja na minha família, aprendi sendo capitão do time de futebol na minha classe, mesmo não sendo um grande jogador de futebol. Aprendi montando um partido político na minha faculdade, aprendi a falar, sou um líder, sempre quis ser. E eu quero que todos vocês sejam também. Porque para fazer as coisas acontecerem e rápido, nós temos que ter acima de tudo liderança. Quando você tem liderança, você move as coisas. Ontem lá no congresso eu falei sobre vontade, o poder da vontade. A única coisa que resta para o homem no fim é a vontade. É a única coisa. É a única coisa inerentemente humana que se explica por um ato de apontar um caminho e ir para uma direção, mesmo quando ela não é racional. Quando às vezes ela não faz sentido. A vontade é um poder que muda tudo. E os melhores exercem sua vontade e mudam o mundo por conta da sua vontade. É por isso que a história não é a história marxista, a história mecânica, a história que a gente aprende na escola dos ciclos econômicos.
que tem um ciclo econômico que você tá sempre dependendo dele. Ó, tô aqui no Brasil, imagina você tá, Brasil colonial, aí você, sei lá, você mora na São Vicente, lá na capitania. Ô, o que você tá fazendo? Tô no ciclo da cana. Tem aqui o ciclo da cana e eu tô aqui vítima do ciclo da cana. Não era isso que estava acontecendo. Lá na capitania de São Vicente, o pessoal tava invadindo ali o Tratado de Tordesilhas, tava com os bandeirantes criando caminhos, eles estavam seguindo a vontade deles. E essa vontade construiu o Brasil com o tamanho que ele tem. Aqui não era um lugar levado a sério pela colônia. Havia umas missões no interior. Aqui vocês brigaram com os castelhanos para afirmar uma identidade lusófona primeiro, mas portuguesa e depois brasileira aqui, pelo ato de vontade de vocês. E é a vontade que faz as coisas. Então nós temos que exercer a nossa vontade. E a nossa vontade está expressa no nosso projeto. E se a nossa imaginação é comum, se a gente concorda com isso, é só a vontade que vai vencer. E nós temos que aproveitar o momento em que a vontade dos outros está lá embaixo. Nossos adversários não acreditam neles próprios. E quando eles não acreditam, eles perdem. É a nossa vez. Então, muito obrigado, amigos. Valeu. Está gostando do conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e, se puder, compartilhe com seus amigos. E vamos juntos construir um futuro glorioso.